meus pais casaram-se e ficaram morando com meus avós. Quem são seus pais? Josué e Terezinha. Terezinha, que é irmã? Moçoneva ou Josué? Não, é Josué. Josué. Josué que é irmão. Então, quando ele casou, continuou morando na fazenda com meus avós. Onde era essa fazenda? Perto de Dom Macedo Costa. Aí a senhora ficou lá. Fiquei lá até o período de 7 anos, que aí eu fui para a cidade, para a escola. Mas porque lá não tinha escola próxima. Hoje tem escola, tem ensino fundamental, médio, mas naquela época não tinha. Nem escola primária não tinha. Então eu fui para a casa de uma tia e para estudar. Primeiro morei em Salvador, depois eu morei em Santo Antônio de Jesus, depois que nós transferimos para aqui. Mas o convívio era sempre constante, né? Porque Padre Neiva na família participava sempre. Quando nós passamos a morar aqui, participávamos bem mais. Mas antes a gente sempre vinha para prestigiar a festa. A gente ajudava a atender os bispos, os padres, dizendo, ô minha filha, atenda, vá atender, vá fazer uma presença, que eu estou aqui ocupada. Aí a gente tinha aquele gosto todo. Eu digo a gente, porque era meu esposo, outro sobrinho que tivesse, então a gente gostava, fazia questão desse atendimento. Meus avós, os pais de Padre Neiva, Barnabé Ferreira da Neiva e Maria Rosa de Souza Neiva. Então, eu pude conviver muito com eles pela questão que eu já falei. Meus pais casaram-se e ficaram morando com eles. Então, eu lembro assim demais. Meu avô, Barnabé Ferreira da Neiva, era aquele homem assim, muito alegre, muito dado. Ele trabalhava o dia todo, mas quando ele chegava, depois que jantava, ele nos reuníamos para contar histórias. Ah, menina, mas era um verdadeiro, autêntico contador de histórias. Era, assim, interessante demais. Ele contava as histórias fazendo as vozes de cada personagem. Se fosse animal, se fosse personagem humano, ele imitava as vozes de cada um, entendeu? Aí a gente tinha essa alegre convivência. E minha avó, Maria Rosa, eu lembro muito dela assim, pela fé autêntica que ela tinha, por questão assim, de confiar em Deus, e passava pra gente essa vivência que ela tinha, entendeu? A casa tinha uma sala que a gente chamava Sala do Santo. Então tinha 3 degraus de altar, e no primeiro degrau do altar tinha um nicho com vários santos, tinha jarros com flores. Aí toda noite reuníamos nessa sala para oração. Oração do terço, quarta e sábado, oração do ofício, e tinha também outras orações que a gente lia, acompanhava. Eu gostava, me sentia assim, toda saliente para ler as orações. Então foi uma vivência assim, muito forte de fé, muito autêntica. E minha avó, ela tinha uma personalidade assim, muito firme, uma crença assim, muito verdadeira, que isso ajudou muito na minha fé, na minha caminhada. Depois da ordenação, eu lembro-me que a primeira missa que ele celebrou foi em Dom Macedo Costa. Eu não me lembro da missa, mas lembro dos comentários. Que foi aquele movimento maior, a primeira missa, porque tem isso, né? A primeira missa. Então, minha avó contava, minhas tias também contavam que foi muita gente, que a cidade ficou repleta de gente, que a missa foi muito bonita, muito celebrada. Minha avó, nas datas, teve um probleminha de saúde, então minhas tias assumiram tudo e foi realmente muito legal. Eu acompanhei ele assim, que era realmente uma presença constante, Padre Neiva, e a gente, tio padre. Toda parte, tudo que ele celebrava, na medida do possível, quem pudesse vir estava presente, quem tivesse da família disponível vinha, participava, entendeu? Era assim, muito constante. Joselice de Souza Neiva, nasceu em 1º de 9 de 1921.
ela morou com ele desde nova. Eu lembro que a história, minha avó contava assim, que Padre Neiva ficou bem doente e que pediu que uma irmã fosse cuidar dele, que ele estava precisando de mais cuidados. Então, ela se ofereceu aí para cuidar enquanto ele melhorasse. Mas aí gostou e terminou não saindo mais da companhia dele. Dava toda assistência, a parte assim social também. Ela promovia de uma maneira assim bem positiva e cuidou dele mesmo assim com muito, muito carinho realmente. E ela dizia assim, ô minha filha, quando às vezes eu ia lá de tardinha, conversava, ela dizia assim, ô minha filha, eu não sei quem vai morrer primeiro, se sou eu ou Zé. Ela chamava de Zé. Mas eu peço a Deus todos os dias que se eu for primeiro, que tenha uma pessoa que possa cuidar dele como ele merece. Então o Espírito Santo mandou Nilda, que ela conheceu Nilda no movimento do Espírito Santo, um seminário no Espírito. Foi onde ela conheceu Nilda. E realmente Nilda veio tal qual ela desejava, entendeu? Tem também a primeira irmã, foi Joselina Neiva Lemos, a mãe de Geraldo. Tudo consta que foi o primeiro casamento que ele fez. Foi. Joselina nasceu em 20 de 1918 e casou-se em 5/12 de 43. Ele se ordenou em 42. Foi, o primeiro casamento. Josué de Souza Neiva foi meu pai, ele também já é falecido, faleceu com 89 anos. Também tinha, assim, essa presença de oração, de fé, de valorização, entendeu? E aí passou mesmo muito isso. Minha mãe também sempre foi muito orante, eles rezavam texto, rezavam ofício. Então, assim, eu digo que eu fui muito agraciada, como também eu acredito meus irmãos, em relação a esse exemplo de oração, de vivência na fé de meus pais também. Celebrou o sacramento de praticamente todos da família, principalmente casamento. Batizado, quando ele podia, ele ia fazer. Primeira Eucaristia, quando ele podia, ele também participava. Mas em relação a casamento, ele fazia tudo e celebrava o casamento. Dos sobrinhos netos, os filhos dos filhos, todo mundo. O último casamento que ele celebrou foi do meu filho caçula. Ele já estava assim, bem cansado, já mais adoentado. E ele foi para Salvador para celebrar. E fez uma celebração muito bonita. No final, ele recitou assim, uma poesia dele na hora, feita por ele, muito bonita. E fez uma celebração linda, entendeu? Depois que ele chegou aqui e tal, eu fui fazer uma visita e ele disse, ô minha filha, eu acho que foi o último sacramento que eu ministrei na família, porque eu não aguento mais, eu já estou cansado. E foi realmente já uma época que ele já estava com quase seus 100 anos, né? Meu filho tem o quê? 7 anos de casado, né? Então ele já estava com bem idade. Tinha também outra irmã, Joventina Neiva Lemos, que era mãe de Julival. Também todos os irmãos e irmãs viviam essa fé, essa presença assim, de oração, de exemplo de caridade, de tudo. Então, nós tivemos assim um ambiente super propício, certo? E tem um irmão Elisiário de Souza Neiva. Ele nasceu em 4/1 de 28 e faleceu 2/2 de 84. Esse irmão era o mais novo e foi o que morreu mais cedo. Ele teve um infarto e foi assim, fulminante, ele não sobreviveu.